Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fazer para dar continuidade ao nosso trabalho de História e Historiografia da Educação no nosso curso. E hoje a gente tem o privilégio de receber a professora Fabiana Rodrigues, que vai trabalhar com a gente um pouquinho do conceito da categoria de experiência. E eu vou apresentar a professora Fabiana falando um pouquinho do currículo dela. A professora Fabiana é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É formada em História pela Universidade Estácio de Sá, realizou o estágio pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense sob supervisão do professor Elionaldo Fernandes Julião. É pesquisadora do Núcleo de Estudos e Documentação em Estudos de Jovens e Adultos, o NEDEJA, Estudos Atuais em Ensino de História, Práticas e Concepções Pedagógicas na Educação de Jovens e Adultos em Situação de Privação e Restrição de Liberdade. Professora Fabiana, muito obrigado por ceder o seu tempo para o nosso curso, tá? Os nossos alunos vão ficar muito felizes e certamente muito mais bem informados depois das suas palavras. E eu passo a palavra para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom poder estar dialogando e acho que esse tempo da pandemia ele nos traz essa possibilidade do diálogo entre o Rio e Manaus, algo que a gente não via tanto. Hoje a gente está olhando esse diálogo. Então eu vim, o professor Fábio me pediu para falar um pouco sobre a ideia, o conceito de experiência, a categoria de experiência. Ao longo da minha tese de doutorado, eu usei essa categoria como uma das categorias centrais para entender um pouco a história da educação no Rio de Janeiro. Então, eu trouxe aqui para a gente entender, primeiro, o que seria experiência segundo o dicionário, né? O que seria isso? Então, segundo o dicionário Ruais, essa palavra vem do latim, experientia, que seria uma forma de conhecimento adquirido mediante os sentidos, aprimorado pelo tempo e constituído espontaneamente durante a vivência. E aí a gente já tem uma questão nesse conceito do dicionário. A experiência, ela não é algo que se dá construído um conhecimento na academia, um conhecimento científico, né? A experiência se dá no dia a dia, nas relações, dentro de uma cultura. Então, durante muito tempo, a gente pensar desde o século XVIII, que a gente vê historiadores debatendo essa categoria de experiência e entendendo que a experiência ela se contrapunha à ideia de teoria. Então, que a teoria ela deveria ser valorizada e a experiência, por não ter uma base científica, por estar impregnada de uma subjetividade, ela não poderia nos auxiliar na construção da história. Né? E a gente vai vendo que o empírico, na verdade, aquele olhar empírico, a prática, ela não deve ser baseada na experiência, mas a partir de olhares da teoria, ok? A gente vai caminhando na história, porque lembrando, a gente está falando de história, os conceitos também são datados historicamente, eles também se modificam conforme a história vai se modificando, conforme as ideias vão se transformando, vão se reformulando, vão se ressignificando. Né? Se a gente pensar o termo cidadania na Grécia Antiga era o termo cidadania hoje, ele foi ressignificado. Então, ele é um termo datado historicamente, assim como experiência também é datado historicamente. A gente viveu um período aí do positivismo, onde a grande fonte histórica era o documento, e o documento falava por si, e o que estava escrito era o que valia, e muitas vezes a gente deixou de analisar determinados documentos, procurando entender qual era a intencionalidade daqueles sujeitos ao construir aquele documento. Que aquele documento
ele não surgiu do nada, ele é construído, ele tem uma intencionalidade, e essa intencionalidade, ela também está associada à experiência desses sujeitos que construíram, que elaboraram esses documentos. Mas o positivismo, ele traz esse olhar do documento pelo documento, que eu sei que vocês já estudaram a história nova, a história cultural, a escola dos análises, vem romper com essa ideia, vem trazer novos olhares, vem trazer novas fontes, vem trazer o diálogo com outras ciências, com outros campos científicos na construção do conhecimento histórico. E é nesse momento que a experiência ela volta a ser debatida, ela volta a ser problematizada como um conceito que pode ajudar na construção dessa história. E aí é nesse campo que eu, enquanto pesquisadora da história da educação, me encontro, né? Eu, por uma opção metodológica, por uma opção teórica, eu resolvi conversar com Thompson, Edward Thompson, um historiador inglês, que vai escrever um livro chamado A Formação da Classe Operária. E é a partir desse seu livro que ele começa a construir o seu conceito de experiência, né? Mas a gente vai ver diferentes autores, inclusive Foucault. Foucault vai ser um autor que também vai trabalhar com a questão da experiência. Quando ele falar da sexualidade na Grécia Antiga, ele vai trazer também esse conceito, um conceito muito mais ligado a um porvir, a um futuro, do que a algo que já veio, como Thompson vai trazer essa ideia da experiência, né? A experiência, ela está ligada a um campo da cultura, a um campo das relações sociais, das relações de produção, dessa vivência, dessa construção, dessa experiência enquanto construção da vivência. E o Thompson, quando ele vai falar da experiência, ele vai dizer que a classe operária ela não se constitui simplesmente classe operária, ela se constrói enquanto classe operária. A partir do quê? A partir da experiência. Ele vai dizer que o sujeito só vai se reconhecer enquanto trabalhador, enquanto pertencente à classe operária e assumir as lutas dessa classe operária a partir da sua experiência. O Thompson, ele tem um olhar para o materialismo histórico, ele está fazendo uma releitura das análises de Marx, né? Marx nos diz que o econômico, né, é ele quem vai determinar essas relações, não determinar, mas quem vai encaminhar essas relações de produção, relações sociais. O Thompson vai além, ele vai dizer que a cultura vai ter um papel fundamental também nesse motor da história, porque é na experiência, é na cultura que esses indivíduos vão se construir enquanto sujeitos históricos, com uma historicidade. Então, que é nesse momento, né, ele está rompendo com esse determinismo e que é nesse espaço cultural, nas suas práticas, que a experiência ela vai também potencializar a construção desse sujeito histórico, um sujeito social, uma formação de uma consciência social de um grupo, e que não vai ser apenas a relação econômica quem vai possibilitar isso. Não está dado. A ideia de classe operária ela não está dada, ela está a construir. Então, é a partir desse entendimento, e um outro texto também que o Thompson vai debater com Althusser, né, que é a teoria da miséria, onde ele vai, a miséria da teoria, onde ele vai exatamente mais uma vez contrapor a experiência e a teoria, né, que ele vai mostrar que só a teoria não dá conta da construção histórica, que a gente precisa também da experiência, e que a experiência, como ela não está ligada ao campo acadêmico, ao campo educacional, ela perde valor, ela não é valorizada. Quantas vezes nós, dentro da escola,
não ouvimos a experiência do nosso aluno, porque não entendemos que essa experiência, que esse conhecimento que ele traz, fruto dessa experiência, ela é importante e precisa ser valorizada. E aí, é nesse sentido que eu vou construindo a minha tese. Eu vou trabalhar com um determinado curso de formação de professores para o ensino normal, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, entre 1966 e 1976. Então, como é que eu vou trabalhar essa categoria, né? Como é que eu vou olhar essa categoria? Primeiro, eu faço uma aproximação que, a princípio, algumas pessoas acharam estranha, que é entre Bourdieu e Thompson, quando Bourdieu fala sobre a ideia de campo e hábitos, e o Thompson fala sobre experiência. Então, eles vão dialogar para quê? Para que eu possa entrevistar esses sujeitos que participaram desse curso de formação, porque eu estou falando de uma história do tempo presente, né? Uma história que ainda tem sujeitos que estão na sociedade, estão vivendo, estão trabalhando, estão produzindo, então eu tenho a possibilidade de entrevistá-los e, a partir das entrevistas, entender como é que eles se constituíram a partir das suas experiências nesse curso de formação, o quanto esse curso de formação impactou nessas pessoas e como a experiência delas é importante. E aí você pode falar assim, mas Fabiana, a experiência, ela vai depender de cada um, ela é subjetiva, ela vai estar ligada a uma memória, sabendo que a memória se liga muito mais ao presente do que ao passado, porque essa relação se faz, né? A gente olha para trás a partir do presente. Então, a gente vai ser impregnado desse presente nas nossas memórias e também nas nossas experiências. Mas se a gente entende isso, se a gente compreende isso, a gente consegue analisar e problematizar as questões trazidas nas entrevistas, nas conversas. Então, na minha tese, esse conceito de experiência, né, foi muito importante, até porque na história da educação, sempre vimos que a universidade era o lugar da teoria e o Instituto de Educação era o lugar da prática, da experiência. E, por isso, o lugar da experiência ele era menos valorizado do que o lugar da teoria. Se a gente parar para pensar ainda hoje, quando vamos fazer alguma licenciatura, as disciplinas teóricas, elas têm muito mais potência, né, na cabeça e na representação desses estudantes do que as disciplinas ditas práticas, da experiência, educacional, as pedagógicas. Por quê? Porque ainda hoje a experiência ela é vista como algo para fora da universidade, para fora da teoria. Por que não pensar que a gente pode olhar a teoria e a experiência na construção da historiografia? Por que não pensar em articular esses dois pontos tão importantes nesse processo? Porque a história é feita por pessoas, que se constroem sujeitos históricos a partir das experiências num determinado período. Então, a gente precisa utilizar essas duas categorias para a gente poder estar construindo aí novos olhares. Eu acho que é isso. Eu espero que tenha trazido uma luz aí para vocês, não uma luz do iluminismo, porque não é da razão, mas uma problematização para vocês estarem pensando um pouco como utilizar essa categoria de experiência e como entender a forma como essa experiência pode ser utilizada nos nossos trabalhos de história da educação. Então, agradeço mais uma vez ao Fábio, espero que tenha atendido ao que Fabiana, ele esperava. Essencialmente, nós já sabemos, depois de tanto tempo na academia, que a academia ela privilegia a teoria, né, e deixa de lado a praxis, as experiências, embora eu creia que na educação, na formação do pedagogo,
exista um movimento no sentido de valorizar a experiência. Mas eu acho que isso é um privilégio que nós temos na educação, enquanto muitas outras áreas da ciência, né, elas privilegiam exclusivamente a teoria. E aí, o que você sabe sobre isso? O que você poderia citar? Na verdade, isso é uma das coisas que me leva ao meu problema da minha dissertação de mestrado. Tentar entender, a gente sabe, até financeiramente, há uma desvalorização do trabalho do pedagogo, né? Constrói-se a ideia de que o pedagogo é aquele que vai montar maquete, que vai fazer trabalhinhos. Por quê? Porque muito da sua formação acaba valorizando também essa experiência, essa praxis, esse fazer pedagógico, esse estar na sala de aula. E as outras licenciaturas, né? Os professores ditos especialistas, eles estão muito mais ligados às disciplinas das suas ciências. Então, as disciplinas teóricas, como se a teoria ela fosse capaz, apenas ela, de dar conta de uma realidade que você vai experimentar na sala de aula. Então, a pedagogia não, ela vem buscando já, historicamente, essa articulação entre a teoria e a prática, a teoria e a experiência. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso vai sendo construído. Nós tivemos uma diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, professora Naira Bumerri, aonde ela vai tentar desqualificar o curso de formação de professores para o ensino normal que acontecia no Instituto de Educação, porque ela diz que eles têm algo, o Instituto de Educação tem algo que a faculdade não tem, que é um campo de experimentação, um campo ligado à experiência desses sujeitos no estágio. Então, como pode, é uma concorrência desleal, o Instituto de Educação ter um curso de formação de ensino superior que concorra com o da Faculdade de Educação. Por quê? Porque eles têm um campo para a prática que a Faculdade de Educação não tem. Então, ao invés de se pensar em criar um campo para a prática dentro da Faculdade de Educação, não. Se aponta para que acabe esse curso de ensino superior no Instituto de Educação. E a gente eu pude perceber, eu pude ver na minha tese que as universidades, as faculdades de educação das universidades, elas preparavam um técnico, elas não preparavam um professor. Por quê? Porque a experiência, porque a prática, ela estava voltada para aquele curso de formação da professorinha primária. Então, a gente vê que historicamente isso faz parte. Eu fui ao Instituto de Educação, Fabiana, e eu lembro muito bem, entrando nas salinhas onde funcionavam o ensino infantil, né? E eu lembro de entrar em umas salas em que estava a posição da professora, a posição dos alunos, e na lateral ficava uma espécie de arquibancada, né? Para os professores fazendo estágio sentarem ali aos montes e ficarem ali avaliando a aula do professor e a postura dos alunos. É impressionante como é que realmente havia um espaço dentro da instituição para se fazer estágio e reparar as coisas que você está comentando no Instituto de Educação, e, obviamente, nas universidades não tem isso. As universidades têm que procurar escolas para fazer esse trabalho. Não, e mais engraçado, se a gente parar para pensar, quantas professoras da década de 60 e 70, elas viram para a gente e dizem assim, eu aprendi a ser professora no Instituto de Educação, não foi na faculdade. Por quê? Porque está ligado à experiência, à vivência, à prática, aquilo que a academia ela não dá valor, porque o que tem valor é a teoria. E é esse contraponto entre teoria, experiência e prática que a gente vai percebendo ao longo da história e a gente vai vendo até mesmo na produção de políticas educacionais, de formação de professores, esses embates.
Quando a gente chegou num momento em que o estágio precisava de 400 horas, isso virou um grande problema, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode só valorizar a experiência, a gente não pode só valorizar a teoria, porque também a gente cai num problema. A gente precisa entender que são dois pedaços de um conjunto só, que é a formação desse professor, que vai atuar nessa educação básica. E também nas universidades, quando as escolas, né, ligadas às universidades, a CAP e o FRJ, por exemplo, pude perceber, lá em 1969, os professores muito aborrecidos, porque aquilo ali não era um lugar ideal para o professor experimentar a sua prática, porque não condizia com a realidade que o professor iria encontrar, porque ali os alunos eram selecionados por prova, então entravam os melhores alunos. E não era a realidade que esse professor iria experimentar quando saísse dali. Então, assim, além de não ter um campo próprio preparado para o estágio, o que eles tinham enquanto escola era uma escola elitista, era uma escola que tinha a seleção muito rigorosa. E aí, até hoje, o CAP-FRJ ele é feito por sorteio, né? Você faz uma prova, mas tem sorteio também. Por quê? Porque é uma forma de você diversificar o público e aí sim você ter uma pequena amostra da realidade que esse professor vai encontrar na sala de aula. Mas ainda nos debatemos nisso. Eu lembro que você fez história também, você sabe disso, mas quando eu fiz história, assim que eu entrava, eu não tinha obrigação de escolher entre bacharelado e licenciatura. Eu simplesmente entrava no curso de história e já entrava no bacharelado. Só ao final é que eu tinha a opção, se quisesse, de fazer licenciatura. Então eu fiz bacharelado e assim o que corria, e depois a gente veio comprovar isso, é que no curso de História você tem uma formação de intelectual, porque é um curso puramente teórico e a carga de leitura é uma carga absurda, talvez só direito tem uma carga de leitura tão alta quanto de História, né? E aí você termina o curso, o bacharelado, e aí você decide se vai fazer licenciatura ou não, porque você pode terminar ali e deixar a licenciatura de lado. Agora, quem quer ser professor tinha que fazer licenciatura. E aí a gente entrava em contato com um curso que cobrava tanto prática, né, quanto teoria. Você tinha que fazer estágio, né? E essa era a prática. E aí é o que você falou antes, do professor especialista, né? Pô, ele é especialista, mas pô, quanto de prática ele tem, comparado a um aluno de pedagogia, por exemplo, que faz muitas e muitas horas de estágio a mais, né? E assim, aí ele chega na sala de aula, como eu cheguei, e eu lembro da minha experiência até hoje, que minha primeira experiência foi entrar para substituir um colega numa sala de quinta série. E sem aula preparada, né? E aí, cara, eu lembro que eu não aguentei com os alunos. E no meio da aula, eu xinguei um palavrão tão alto, mas tão alto, que eu lembro até hoje a cara das crianças me olhando quando eu falei aquele palavrão, né? E aí eu saí da sala e falei, porra, nunca mais eu volto para a sala de aula, porque eu não sei o que fazer aqui, né? Quer dizer, eu achei que eu fosse sentar na sala de aula da quinta série e fosse falar durante 2 horas sobre determinado assunto, né, na quinta série. Né? Mas, obviamente, eu não tinha a experiência que um cara que se forma em pedagogia tem desde a sua graduação. E aí, qual foi a sua experiência com relação a isso? Nossa, eu digo que assim, o primeiro ano como professora, eu olhava e falava assim, gente, eu não dou para isso não. Primeiro que ninguém me ensinou, eu não sei. Como é que eu vou dar? Como é que que eu vou falar para eles? Eu não sei. Eu tenho que pegar o livro didático da escola para reaprender história, porque eu fiz discussões historiográficas. Eu não estudei história. Então, assim, eu não sei. Eu preciso repensar isso. Mas isso é importante para a gente estar pensando. Quando a gente volta para a história, eu acho assim que a história é sempre fundamental para nos ajudar a entender aonde a gente chegou, né? A gente tinha uma formação que era o famoso 3+1,
Valmir Chagas, lá em 69, falava do 3+1, 3 anos das matérias específicas, mais 1 ano das matérias pedagógicas, né? A gente tem um evento, quando as faculdades de educação vão ser formadas, né, que Sucupira, Newton Sucupira, um dos grandes idealizadores das faculdades de educação, ele vai dizer que a educação ela não pode ser considerada ciência. Por quê? Porque ela não tem disciplinas próprias, ela está fundamentada na experiência, e ela pega dos outros campos de ciência emprestado. Então, é a sociologia da educação, a filosofia da educação, a história da educação. A gente se debate até hoje. Por exemplo, eu tenho um simpósio na Ampu. Já tem uns 3 anos que eu tenho esse simpósio, falando sobre história da educação, educação de jovens e adultos, toda a área ligada à educação. A classe trabalhadora vai ao paraíso? Eu e a professora Alessandra Nicodemos, da UFRJ. E por que foi tão difícil a gente conseguir esse espaço dentro da ANPU, que é a Associação Nacional dos Pesquisadores de História? Por quê? Porque história da educação não é considerada história, porque história da educação ela está baseada na educação e não na história. E aí a gente entra, por quê? Exatamente ainda por esse embate entre a teoria e a experiência, a teoria e a prática, aquilo que dá sentido. A experiência é aquilo que vai dar sentido às minhas práticas. Então, está ligado não a algo científico, mas a algo a partir daquilo que eu vivencio. E aí, a gente não vivencia isso na nossa formação, enquanto especialistas. E o Tardif vai dizer para a gente, Maurício Tardif, ele vai dizer para a gente da epistemologia da prática, que a gente se constrói professor na formação inicial e que a gente também se constrói professor na experiência, no dia a dia, no estar em sala de aula. Quantas vezes a gente se pegou numa situação de olhar e falar assim, oi, e agora? O que eu vou fazer? E ali, a gente, a partir da nossa experiência, a partir daquele acúmulo que nós já temos, nós vamos caminhar. Então, por exemplo, eu trabalho dentro de uma unidade prisional. Muitas vezes me peguei quando um aluno chega desesperado porque foi condenado a 30 anos. O que fazer? Da Revolução Inglesa? Não, a minha experiência, a minha prática demonstra que eu preciso ali ter o olhar do afeto, entendendo que não é o momento de eu trabalhar a Revolução Inglesa, se é que existe algum momento de se trabalhar a Revolução Inglesa, mas eu tenho certo problema com a Revolução Inglesa. Então, é isso, acho que a experiência ela está na formação inicial e ela está na formação continuada, e a gente precisa olhar para essa experiência e valorizá-la como algo positivo que a gente precisa trazer para a nossa formação a todo momento, inicial, continuada, e entender que não pode haver a dicotomia entre o pensar a educação e o fazer a educação, senão a gente vai novamente criar essa divisão entre o técnico que pensa e o professor, que é simplesmente um mero executor de um projeto pedagógico pronto, que a gente hoje, dentro de muitas universidades e de muitas escolas, estamos vivenciando. Ok. Eu pensei na minha formação também, nessa coisa dentro de sala de aula, estudando filosofia essencialmente teórica, e eu não pensava em coisa diferente. Mas quanto à história, foi exatamente isso que você falou, né? As pessoas acreditam do lado de fora que a gente entra na faculdade de História para decorar as datas, saber os nomes, né, direitinho, e é tudo que a gente não faz. Eu lembro como se fosse hoje que uma referência, o Luciano Raposo, estava dando aula de História da Educação, de História do Brasil, e ele chegou na primeira aula e falou, quando é que o Brasil mesmo se tornou independente, né? É porque ele estuda tanto história teoria da história, que essas datas acabam não fazendo sentido, né? Então ele sabe toda a teoria que chegou até ali, mas ele esqueceu naquele momento da data, né? E isso mostra mais ou menos o que é o curso de História hoje, né? Então, é isso. Professora Fabiana, obrigado pela sua fala, pela sua presença. Eu agradeço. Né? E
gostaria de, no futuro, caso precisasse recorrer a você de novo, eu tenho certeza que você vai estar disponível, tá? Com E aí, se você certeza. quiser passar as palavras finais para os nossos alunos aqui na UFAM, é com você. Queria agradecer, dizer que é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Vivemos um momento muito difícil de afastamento social, de distanciamento, de uma tentativa de desmonte dessa educação que a gente conhece como tal, e a história, né? A história da educação, as nossas experiências, elas mais do que nunca precisam ser valorizadas enquanto um campo de luta. Então, é nesse sentido da experiência enquanto constituinte da nossa prática, dos nossos caminhos dentro das nossas culturas que a gente precisa valorizar. Então, não percamos as esperanças, a luta, e sigamos em frente. Obrigada. É isso aí, pessoal. Então, a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço. Adeus.